Olá! Hoje o programa Mosaico tem a alegria, a honra, a poesia de trazer como convidada a escritora Marisa Biasoli. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje, como já anunciamos, temos aqui a honra, a felicidade, a alegria de ter Marisa Biasoli, essa escritora da nossa predileção. Marisa, bem-vinda seja! Obrigada, doutor, obrigada. Muito bom lhe ter. Marisa, a gente olhando assim para ti, a gente diz assim, ela é poetisa ou é poesia? Oh. Né? Vem cá, como é, como escritora? Fala um pouquinho aí da tua trajetória, como é que tu se descobriu. Eu sei que desde criança tu já, né? Já, desde criança, assim, eu fui alfabetizada praticamente assim, em casa por uma babá, né? E eu acho que aos 5, 6 anos eu já lia, já escrevia e eu entrei na escola só aos 7. Mas o que era natural, né? Na época, natural, né? Na época, é. Aí, por ter sido alfabetizada por essa pessoa, né? Essa moça, a Lourdes, eu comecei a escrever tudo que eu pegava, eu escrevi, comecei a editar um pequeno jornalzinho para o pessoal de casa. Olha, quer dizer, na tua casa já tinha uma ambiência cultural, né? Já. Meu pai lia muito, a minha mãe também, mas meu pai principalmente. Principalmente. Qual o nome do teu pai? O meu pai, Wander Biasoli, um médico Wander Biasoli, conhecido de alguns aqui. Mas ele é de São Paulo? O meu pai era paulista, a minha mãe era cearense, eles se conheceram no Rio, né, onde a minha mãe estudava. Né? O meu pai foi a uma festa na casa do estudante e lá ele conheceu a minha mãe. Olha aí, rapaz, já tem, né? Já tem uma poética aí na narrativa, né? Aí a mamãe morava no Rio e começaram então a se ver e tudo, e o namoro engatou. Antigamente não tinha paquera ainda não, era flerte, né? Era o flerte. Flertar, né? Eles flertaram lá nessa festa na casa do estudante, e eu tenho ainda o convitezinho da festa guardado comigo, o convite da festa da casa do estudante. Certo. Então, nessa ambiência toda, aí você tinha essa babá, né, ser alfabetizada, Isso. né? Aí eu fui alfabetizada pela Lourdes. Quando eu entrei no Colégio das Doroteias, mas eu já sabia ler e escrever, né? E escrevia esse pequeno jornalzinho que eu editava, né? Colocava papel carbono. E aí eu dava receitas. Em papel almaço? Não, era em folha de caderno mesmo. Folha de caderno? Eu gastava não sei quantas folhas de caderno para distribuir com o pessoal. Que legal. Aí eu fazia, tinha receita, tinha adivinhações, tinha alguma coisa que eu via na rua, eu falava sobre uma árvore, sobre alguma coisa que eu tava vendo, sobre algum problema na rua. Era num modelo assim, quase com um almanaque, né? Era como se fosse um almanaque. Eu fazia e ainda colava figurinha, colava coisa de revista. Tu tens ainda? Não, eu não tenho. Eu tenho um livrinho que eu escrevi uma porção de contos. Sobre isso, né? Aos uns 8 anos. Então eu tenho o livrinho,
Mas não o jornal. O jornal eu acho que ninguém guardou. O que eu acho interessante, assim, por exemplo, que isso daí era uma maneira, era uma brincadeira sua, Era uma não é para ver como brincadeira. brincadeira é importante, né? A criança tem que brincar Tem que mesmo, né? brincar, sempre tem Não que é? brincar. Porque o processo criativo vem muito disso, né? Isso. Eu acho que é dessa liberdade de Das coisas ousar, não estarem criar, prontas, né? e a questão também do tempo, né? Outro dia eu ouvi de uma educadora, ela dizendo assim, que a criança, ela é feliz por causa da compreensão dela do agora, né? Que é a valorização dela do Do agora, né? agora, né? E a criança não tem essa noção, né, de passado, de presente, de futuro, né? É o agora, é o brincar. E esse brincar agora está sendo substituído muito pelo celular, por outras coisas, né? Ele dizia até que a geração do quarto, está sempre no quarto, né? No celular, está se Agora, isolando, né, das coisas, do mundo. eu me lembro assim, eu menino, eu tinha condições de ter os brinquedos, mas o que me satisfazia mais era construir meus brinquedos, fazer meus brinquedos. Aí era fazer carrinhos de caixa de doce, que era de madeira, caixa de fósforo. Ainda eu tenho guardado isso, uns carrinhos assim de caixa de fósforo feito, que eu pegava aí pintava com o que tinha de tinta, ou então até de esmalte da minha mãe, né? Eu Continha com brincava essas de vendinha, abria a janela, tinha uns basculantes e colocava as coisas para vender. E também, assim, no sítio eu gostava de subir na mangueira. Eu subia na mangueira com um livro. Aí eu sumia, ficava lá na mangueira. Tanto é que no meu livro aqui, né? Não uma mangueira, né? Mas aqui é uma árvore que eu subi. Ah, legal. Esse é o teu último livro, né? Esse é o meu último livro que eu falo daqui a pouco. Aí, a gente vai falar já lá. Eu gostei do No Molho d'Água. Subir na mangueira, aí o pessoal ficava louco atrás de mim. A vovó dizia, cadê a Marisa? Cadê a mamãe? Meu Deus do céu, onde é que ela está? Onde é que ela está? E eu estava sempre lá em cima, ou escrevendo, ou lendo. Passava horas. Eu fui filha única, né? Eu sou filha única, né? E, assim, isso para mim preencheu muito da minha infância, essa questão de ler, de escrever, né? De contar história. A leitura é muito importante, né? Muito, 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 muito. Eu acho que, assim, desde que eu comecei a ler, eu lia, assim, lia praticamente de tudo. Pegava os livros, pegava enciclopédia, naquele tempo tinha O Mundo da Criança, né? Tinha a Barça, tinha Delta Júnior. Caldas ao Leite. Caldas ao Leite, tinha também o Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude. Que meu pai me presenteou com o Tesouro da Juventude, que foi importante para ele, né? Ele disse, olha, esse aqui eu ganhei do meu pai, ainda lá em São Paulo, né? Que legal. Então, eu acho que você deve ter também o Tesouro da Juventude. Então, ele me presenteou com o Tesouro da Juventude. Então, eu lia tudo. Lia histórias. E quando abria aquilo, se emocionava, né? Era vivia a história, né? Eu digo, meu Deus do céu, eu estou me transportando aqui para Roma Antiga, não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. E, assim, escrever para mim sempre foi assim... O que é que tu prefere, escrever ou ler? Assim, as duas coisas, as duas coisas. Mas assim, o que te apraz mais? Eu acho assim, que escrever. Escrever, né? Eu acho que escrever. Assim, acho que aos 11 anos eu ganhei um diário. Né? Era um diário tinha um cadeado, era com capinha assim, preta, todo encadernado. E eu ia fazer uma viagem internacional, né? Olha aí. Aí a pessoa que me deu disse, olha, isso aqui é para você fazer um diário da sua viagem. E era uma poetisa, né, que era da minha família, e ela escreveu, né, Marisa, que no chão de rosas tu pises e no futuro repitas, só os anos mais felizes. Olha aí. Tinha assim, na primeira folhinha do diário. E aí eu escrevi. Ela te influenciou assim, a escrever, essa tua tia? Ela me influenciou a escrever assim, regularmente. Regularmente, o diário. Agora, quem muito me influenciou a escrever foi meu avô, né? Meu avô paulista, meu avô Constantino, que era filho de italianos. E tinha assim, ele amava escrever. Ele escrevia versos para minha avó. Ele escrevia discursos, porque ele era prefeito da cidadezinha de Pedregulho, cidadezinha no interior de São Paulo.
E ele adorava, meu avô adorava escrever. Ele fazia relatórios da prefeitura, ele escrevia. Eu tenho muita coisa dele, Eu tenho poemas escritos por ele, eu tenho o salvo-conduto da época da guerra. Você conheceu? Meu avô? Sim. Ele escreveu para ti alguma coisa? Não, ele me ensinou poesias. Ele recitava as poesias e ele fazia toda aquela mise-en-scène, ele pegava uma coisa, ele pegava outra, ele fazia e eu ia imitando. E ele cantava em italiano para mim, né? E sempre ele era um contador de histórias, ele adorava, contava histórias e tudo, e eu ficava ali, eu era a neta mais velha e ficava ao pé dele, assim, para escutar. E também, assim, porque todos os anos eu ia religiosamente para Ribeirão Preto. Eu passava, assim, as férias de meio de ano e as férias de final de ano sempre com os meus... Eu gosto muito de Ribeirão Preto. Eu digo assim, eu acho que o Ribeirão Preto tem muito a ver com Fortaleza, é porque lá não tem mar. Eu digo muito isso, eu tenho grandes amigos lá. Quando tá quente, tá muito quente. Muito quente, Muito quente. Ribeirão fica assim, como se fosse assim uma baixada, assim, é muito quente mesmo. Mas também quando tá frio, tá gostoso. Eu lá é uma cidade que eu tenho amigos, tive a oportunidade de fazer uma grande exposição lá também. Sabe com quem eu expus lá? Olha, foi uma exposição, é um artista lá que tem bons restaurantes hoje lá, que é o Túlio Santini, que tem a Cantina de Túlio, hoje tem o Amit, tem vários restaurantes lá acho que hoje. Eu devo ter andado em alguns deles agora, porque eu lancei um livro. Eu lancei um livro lá em Ribeirão. Foi? Foi, eu fui para Ribeirão. Devia ter me dito antes que eu teria, né? Mas não faltará oportunidade, né? Eu fui a Ribeirão. O Túlio, mas foi uma exposição que fez, olha, o Túlio convidou para participar lá. O pessoal vai até se surpreender, né? A Tereza Mello, que é a artista daqui, né? Aí Raimundo Fagner, que pinta e desenha também. E para surpresa de todo, Dr. Sócrates. O jogador de futebol, ele pintava também, tudo. Então foi muito bom. E Sócrates, ele era de Ribeirão, né? De Ribeirão. A gente era muito amigo. Isso, Sócrates era de Ribeirão. A gente era tão amigo que, por exemplo, a última vez que nós nos falamos, ele já estava bem doente, ele estava hospitalizado. Ele me ligou e eu fiquei feliz, e dizendo, rapaz, tu já saiu, já está em alta. Eu disse, não, eu estou lhe ligando escondido da UTI. Oh, meu Deus. Aí depois, mas aí... Ele era de Ribeirão, sim. O Ribeirão, para mim, assim, é como se fosse assim, a minha segunda casa. Eu me sinto muito à vontade. Eu gosto muito de lá. Eu me sinto muito à vontade. Às vezes eu tenho vontade, assim, de passar um tempo aqui e passar um tempo lá. Tem o Empório Brasília, que é o lugar onde o Sócrates me levava para beber lá, que é muito legal. O Pinguim, ele vivia lá no Pinguim. Mas no Pinguim vizinho ao teatro, né? Não, sim, porque tem o Pinguim agora do shopping, né? Não, mas diferente, o Pinguim do teatro é outra coisa, né? É outra e tem também uma sorveteria antiga, que é tradicional lá, que eu dava maior valor para pegar, comprar picolé lá, tudo. Todo vez eu peço para o Túlio levar lá fora, na cantina de Túlio, que tem um prato lá que o pai dele fazia, que era meu amigo também, que era o Túlio Santini. Isso que eu estou falando é o Túlio Júnior. E o velho Túlio Santini era um prato que era a gôndola, era um prato que ele tinha feito, era premiado e tal, era uma figura lá. Muito legal, né? Tudo. E eu conheci muita gente agora do meio literário de Ribeirão, porque assim, o pessoal diz assim, o que é que essa cearense maluca vai fazer em Ribeirão Preto? Assim, praticamente sem conhecer ninguém, não sei o quê. Mas eu digo, não, eu vou meter as caras e vou... cearense precisa conhecer alguém para ir a algum lugar? Para ir a algum lugar, né? Eu digo, não, eu vou para Ribeirão. Eu, assim, acho que eu estou devendo isso aí aos meus avós, né? Eu estou devendo isso aí. A memória genética, né? Se bem que eles não eram de Ribeirão, Sim. Minha avó era de Tuverava. Sim. E meu avô é de Pedregulho. Pedregulho, falou. Mas tem muito a ver, eu acredito muito nessa história. Olha, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos e ele faleceu muito cedo, tudo. Até hoje, quando eu vejo alguma coisa bonita, tudo, eu digo assim, eu estou olhando para ele, sabe? Por ele, para ele, tudo. Porque eu acredito muito na história da memória genética mesmo, né? Das coisas, isso né? E é isso.
Isso aí acompanha a gente, né? E eu fui para Ribeirão para Foi lançar o livro, lançar né? o livro lá. Mas voltou também na bagagem histórias, né? Também e inspirações, né? Muita história de pedregulho, porque assim, eu tenho no meu segundo livro, que esse aqui digamos, é o meu terceiro livro. Eu lancei um em 1981, né? Que é o Em Silêncio, em parceria com a Cidinha Fonseca, que é artista plástica e também poetisa. Lancei outro em 83, aí é o meu livro solo, o primeiro livro solo, que foi o Noite Adentro. E esse aqui seria depois de 40 anos, né? 40 longos anos, que eu prometi lá a Escortece que eu ia, né? Ao Escortece que eu ia lançar pela editora. Estive legal. lá em 83 com o meu segundo livro. E prometi, aí... O segundo foi lá com ele, não, eu né? levei dizendo que eu ia lançar o terceiro. Tá, só que foram 40 anos. Ele é muito vocacionado ao livro, né? Tudo, né? Ele não é só um editor, não, né? Não, muito mais do que isso, nenhuma. né? É muito mais do que isso, com certeza. E esse livro, assim, eu achei, desde o princípio, eu dei uma parada, né, quando nasceram assim meus filhos, né? Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Como são os nomes? Filha é Clarice. Clarice, minha filha mais velha. Que homenagem a Lispector. Uma referência. Um pouco também, né? E Júlio. Júlio, que era o nome do meu avô. Meu avô materno era Magalhães, Júlio né? Rodrigues. Júlio Rodrigues, né? É porque eu tô ligando agora, porque eu tenho um amigo de infância que é o Júlio Magalhães. Meu primo. Que é Júlio Rodrigues Magalhães, né? Isso, filho da minha tia Wanda. Dona Wanda, doutor Valmir Magalhães. Vê se ainda eu me lembro, assim, vou dizer, Vládia. Ânia. Vandinha. Ânia. Nádia. É Nádia. Júlio. Nádia, Júlio e Júnior. Valmir. Isso. Olha aí. Mas a gente morava em frente aqui na Tibus Cavalcante. Isso. Ai, tá certo. Ia muito lá, principalmente falando, agora me lembrei. Eles lançaram um novo Guaraná, Guaraçuco. Era. E na infância, isso. Às vezes eu ia pra lá só pra dizer que ia brincar, mas tomar refrigerante. Era tanto refrigerante que a gente já abria e já tomava no canto da boca, pelo canto da boca assim. O meu pai. Assim, a minha mãe tinha só uma irmã, né? A dona Wanda? A mamãe era uma diferença de 7 anos de uma para outra. Né? E a minha avó não teve mais filhos, né? E assim, são meus únicos, digamos assim, parentes aqui no Ceará, ainda são eles, né? E fora minha filha, que meu filho não mora aqui conosco. Meu filho mora no Pará atualmente. No Pará? No Pará. Tá. Isso. Aí, assim, eu tive esses 2 filhos já, assim, eles são relativamente jovens, né? Para mim, né? Que o pessoal às vezes perguntava, eu andava com um, né? Dizia assim, ei Marisa, é tão parecido com você, assim, ele é ruivinho, ele é clarinho, cabelinho enrolado, ele é o seu netinho. Eu digo, não, é meu filhinho, eu tô andando aqui com ele. Mas aí eu tenho 2 filhos muito bonitos, muito queridos, são muito parceiros meus, muito. Muito. Pois vamos pedir agora um intervalozinho, a gente volta já, que a conversa tá boa, tá serena, tá boa, né? Até já, sai daí não. E a gente de volta aqui no Mosaico, com essa figura maravilhosa, poética, né? Escritora Marisa Biasoli. Ei, Marisa, assim, né? Só recapitulando um pouquinho, toda a tua primeira publicação foi... Como era o nome do teu jornal na escola? Não, o jornal não tinha nome. Não tinha nome, né? Não tinha nome. No jornal sem nome, não nome nada. Folha de caderno, com mas depois, assim, você antes de lançar o livro, você publicou em algum periódico, algum... Certo. Assim... tinha os cadernos de cultura, né, do Povo, do Diário do Nordeste. Eu ganhei um concurso com um conto na União das Mulheres Cearenses, né? Um conto era Paredes de Cristal. Eu fui premiada, né, o primeiro lugar com esse conto.
E também eu participei do grupo Comboio Vida e Arte, que tinha o Lira Neto, né? Grande Lira Neto. Grande Lira Neto, né? E era um encarte, era uma revista, assim, como se fosse assim, encartado. E aqui dentro, e os poemas, os contos, fotografia, era uma revista, assim, ela era, digamos assim, multifacetada, né? Tinha poesia, tinha contos, tinha crônicas, tinha fotografia. E eu acho que, assim, a gente começou com uma periodicidade, assim, de cada 2 meses, a cada 3, depois foi espaçando e tudo, e depois a revista acabou terminando. Você criou um hábito de escrever? Criei, assim, escrevia pelo menos, assim, 3, 4 vezes na semana, assim, uma coisa que me chamava a atenção, eu estava caminhando, eu ouvia uma coisa, ou eu via alguma coisa, eu sou muito de ficar observando. É mais interessante, por exemplo, no processo criativo, né? Eu digo assim, você escreve antes de colocar no papel até, né? Muita coisa que você observa, né? Isso. Tem muita coisa que chega junto, Que né? chega no junto. papel, né? Mas tem muita coisa que você... É igual, por exemplo, quando eu pinto, quando eu desenho, tem muita coisa que eu não sei nem, eu estou com papel em branco, é um desafio, não sei nem o que é que eu vou pintar, nem desenhar, nem nada, tudo. Mas tem muita coisa que eu, às vezes... que já está toda esquematizada toda aqui, pronta, né, na cabeça, já está toda pronta. Principalmente quando eu vou ilustrar alguma coisa, o pessoal diz assim, cadê, rapaz, a ilustração? Tem alguma coisa para mostrar? Tem não, mas tu não disse que estava pronto? Tá, falta só colocar no papel. Colocar no papel. Né? Porque para todo mundo colocar no papel é o mais difícil, né? Mas a coisa assim já está... Eu acredito muito, o conceito é muito importante, né? Agora, muitas vezes na experiência, né, você que... Acho que a gente tem alguma coisa em comum, a gente faz arte desde que se entende como gente, né? Eu né? Com então certeza. Tem isso, né? Eu acho que é até uma experiência de quem é autodidata, né? Que muitas coisas você explica depois de fazer, né? Porque, assim, né? Aí a pessoa diz, por que você escreveu isso assim, assim? Meu Deus do céu, eu não estava pensando nisso quando eu escrevi, né? Às vezes eu minto, né? Mente? Porque tem a mentira boa, né? O que seria, por exemplo, na literatura, a ficção, se não fosse a mentira, né? Mentira. É um grande exercício, a mentira, né? Essa semana eu vi, semana passada, eu vi um aviso assim, numa árvore, pregada numa árvore, construímos seu caramanchão. Aí eu fiquei com aquilo. Aí eu digo, espera que isso aqui dá uma poesia, sabe? Aí eu escrevi, né, que eu queria um caramanchão, né? Para ficar debaixo do caramanchão, que eu ia ver as estrelas, que eu ia ver isso, que eu ia ver aquilo, e eu ia sentar e escrever ali embaixo, né? E eu escrevi um poema de uma placa que eu vi, construímos seu caramanchão. Eu digo, olha, meu Deus do céu, olha, para que serve um caramanchão? Para tanta coisa, né? E quando eu fui a Pedregulho pela primeira vez, eu tenho um poema que Pedregulho é uma cidade muito pequenininha. É a última cidade do interior de São Paulo, fronteira com Minas. E tem uma rotatória que dá saída da cidade e que tem o nome do meu avô, que era prefeito da cidade, Legal. Constantino Biasoli. Então, é a rotatória que sai. E Pedregulho me chamou muita atenção, assim, o cemitério de Pedregulho e a calma. É aquela cidade onde as coisas, assim, sabe? O tempo, né? O tempo, né? Aí passa mais, assim, até mais devagar, né? Mais devagar. E eu escrevi, né, sobre Pedregulho, escrevi no meu outro livro, e eu volto agora a Pedregulho de novo, né? Aí eu falo aqui, né? Pois fala aí que eu quero ouvir. Flores de plástico baratas enfeitam os mortos no cemitério antigo. Porque aquilo me chamou tanta atenção, porque poderia numa cidade tão pequena, né? E poderiam ter flores mesmo, flores, né? Flores de verdade, e eram flores de plástico, né? E aquilo me chamou muita atenção. E eu voltei de novo agora com os meus filhos, sim, a Pedregulho, para que a minha filha já tinha estado, mas o meu filho não conhecia. Para que eles fossem ao cemitério onde estão os meus antepassados, nossos antepassados comuns, e meu pai que está lá também. Tá. Mas ainda tem parentes lá, vivos, muitos?
Assim, em Pedregulho, acho que a gente deve ter algum parente, Tá. mas em Ribeirão Preto eu tenho o restante da família. Tenho um único irmão do meu pai, eram 9 irmãos, eram 8 irmãos, né? Com meu pai 9, eu ainda tenho um tio. Quer dizer que a cidade que é assim, mais próxima de Minas, né? Tudo, quer dizer, lá deve ser bom, deve tomar muito café com leite, né? Ah, lá é a terra do café. Do café. É a zona da né? Mogiana, né? Famosa pelo café. E, por incrível que pareça, eu não tomo café. É mesmo? Não, nem uma gota de café. Nunca? Nunca. Quer dizer, já provei, né? claro, Provei e não gostei. Aí o papai dizia, não, Marisa não é minha filha. Eu tomo café, mas de um tempo para cá eu estou gostando mais de tomar café porque eu tirei o açúcar do café. Ai, sim. Porque eu tenho uns amigos aí que trabalham com café, o Pedro Lima, aí ele dizendo assim, rapaz, não estraga o café não, rapaz. Com açúcar. Com açúcar não. Aí eu peguei corda, às vezes eu sou, assim, pego uma corda danada, sabe? Assim. Eu não consigo gostar de café. E o papai diz assim, você não é minha filha. Você não gosta de café. E agora que eu fui lá, o meu filho disse assim, mamãe, precisamos comprar um café de Pedregulho. Aí fomos lá num café, num pessoal que torrava café. Olha aí. Né? Aí pegamos esse café para trazer. Café de Pedregulho, que é considerado um dos melhores cafés, né? Que é onde a minha família veio, os meus bisavós italianos, ele e ela, vieram justamente para trabalhar na zona do café. Do café. E se estabeleceram lá, né? E nasceram os filhos. Curto e forte. Isso. O café, né? Que os italianos gostam muito. Pois é, aí aqui ó, Pedregulho, meus pés me levam por teus caminhos, teus vãos, tuas vielas, numa viagem às origens. Né? Aí eu falo justamente disso. Eu tenho curiosidade, acho que todo mundo tem curiosidade muito saber do processo criativo, né? Assim, do meu processo criativo. Como é que acontece, como é que assim, acontece. tudo. A frequência disso, quando é que tu se sente mais à vontade. Houve um período assim, eu escrevi muito nos anos 80, 90, então eu dei assim uma parada, mas continuava escrevendo e guardando. Escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. E houve, assim, aí nasceram filhos, aquela história, né? Profissão, trabalho, essa coisa toda. E quando houve a pandemia, eu voltei firme. Voltei primeiro com um diário da pandemia, né? Onde eu procurava escrever não só assim o que acontecia comigo todos os dias, né? Assim, a minha rotina, mas eu procurava ver algumas outras coisas. Eu ficava na janela vendo as coisas, as pessoas. Se eu saía, eu procurava conversar ou ver alguma coisa. Então eu comecei a escrever. E prosa, né? E depois eu voltei com força nas poesias. Voltei mesmo. E depois eu cheguei e disse, não, eu acho que tá na hora da gente pegar isso tudo, né? Que há coisas aqui, depois do livro lançado, do segundo livro lançado, depois da década de 80, década de 90, e coisas dessa década agora, e fazer alguma coisa. Legal, porque quando você publica, né, o Glauber Rocha que dizia, né, que fazer arte é um ato de coragem, né? Publicar também, né? Publicar, publicar como você expor um desenho, uma pintura, você tudo, né? expor, porque sempre você tem que estar falando de você. Mesmo que ninguém comente, que nada, só o fato de você se mostrar, né, eu acho que contribui muito no desenvolvimento, né, assim, da sua trajetória mesmo, né, do itinerário artístico. É um ato assim de coragem mesmo. E assim, no meu segundo livro, quando lancei, eu resolvi fazer também teatro. Eu lancei e eu teatralizei alguns poemas. Que legal.
Então depois me mostra, eu tenho curiosidade. Se eu, puder. eu fiz, assim, algumas coisas, assim, Publica no grupo, a gente tem um grupo. Né, a gente tem um Tem um grupo, grupo dos descendentes de italianos. Aqui, tudo, E eu resolvi... Olha, eu vou te cobrar. Agora, não entenda como ameaça, não. Não. Mas se você não me atender, eu vou pedir para Mazé Gereissati lhe pedir. Vixe, Maria. Ô, Mazé! Pois é, Mazé. Não, assim, agora tem um poema meu musicado, que se eu tiver coragem, no dia do lançamento eu vou cantar. Que legal. Ah, então vai, eu vou cobrar. Né? Que está musicado pela Por quem? Aparecida Silvino, que é a regente do coral que eu canto, o canto da Pá, que vai estar presente no lançamento, vai cantar. Nós vamos cantar. E essa música, ela musicou um poema, que é esse poema aqui. Peraí. Vai dar uma palhinha, uma capela, assim, só mesmo. Deixa eu ver se eu me concentro aqui. Né? Que a minha voz é esse tamanho. Assim. Não sei se cabem tantas em mim, não sei se meu coração comporta tantas de mim, tantas de mim, tantas de mim. Tão dispersas cronologicamente, mas tão unidas, meia-noite, meio-dia. Não sei se cabem tantas em mim, não sei se meu coração comporta tantas de mim, tantas de mim, tantas de mim. Eita, bonito! Legal. E interessante. Ele é pequenininho. Como é que foi isso daí? Como foi que aconteceu? Foi uma parceria? Você escreveu, ela musicou? Eu escrevi, né? Ele tá aqui, deixa eu procurar ele aqui. Porque eu acho bacana, você escreve, mas as palavras têm uma musicalidade, né? E ela soube, assim, achar a musicalidade disso aí, né? Só eu fiquei meio assim, porque eu dizia, meu Deus do céu, o poema tem uma palavra que chama cronologicamente. Eu notei. E cronologicamente é uma palavra que não é poética, né? Ela não aparentemente... Mas isso é legal, porque, né? Por exemplo, vou dizer, tem uma música do Flávio José que diz inexoravelmente. Inexoravelmente. Né? Essa eu conheço. Né? Essa eu conheço. Se aveste, não, né? A gente vai cantar esta música no lançamento do livro, vai. Peraí que eu vou achar. Então, assim, tem muito isso. Múltipla, é a página 40, peraí. Tá aqui. E assim, você está voltando de novo à história de como é que eu, né, escrevo as coisas. São coisas que me chamam a atenção, passagens do meu dia a dia. Tu anota? Anoto. Sabe quem anotava muito, que eu lembro? Carlos Drummond de Andrade. Ele só andava com a cadernetinha aqui, aí ele anotava. Eu anoto. Ou anoto na caneta, ou então anoto no bloco de notas do celular. Do celular. Isso, anoto. Não sei se cabem tantas em mim, não sei se meu coração comporta tantas de mim. Tão distantes cronologicamente, mas tão unidas. Meia-noite, meio-dia. Eu gosto. Né? E o interessante eu acho muito bacana quando o poema vira letra de música. Letra de música. Porque são coisas distintas. Né? E ela assim... Até a métrica. A métrica muda muito na maneira de cantar, de escrever, o cronologicamente ficou de uma forma que né, eu vou ensaiar ainda para se eu tiver coragem para apresentar. Não, vai, olha, tu cantou agora e canta mais lá, né? Pois aí, assim... Soneto, tu gosta? Não, eu tenho uma dificuldade grande de... Assim, eu aprecio o soneto. Eu tinha dificuldade. Aí depois disseram assim, experimenta criar de trás para frente. E como é de trás para frente? Porque todo soneto tem que ter um desfecho, né? Você colocar primeiro a rima, né, e sair. O meu avô, ele declamava sonetos. Era lindamente. Bacana. Lindamente. E ele
muita coisa era de Guerra Junqueiro, era de Casimiro de Abreu, era de... Meu Deus do céu, Castro Alves. Ele fazia, assim, os poemas, né? E também, assim, sonetos mesmo, né? Daqueles, né? Que tem toda aquela métrica, tem toda aquela forma, mas eu nunca tentei. Pode ser que eu... Mas, olha, o interessante também, quando a pessoa tem uma musicalidade, tudo, eu tive um amigo que se foi recentemente, o Chico Pio, que ele foi, teve um evento na Praia de Iracema, que iam cantar sobre umas músicas que foram feitas para o Caisbá, e um dos artistas faltou, aí perguntaram, Chico, tu se importa de cantar a música de fulano também? Aí ele disse, rapaz, eu não sei decorar da letra. Aí disseram, não, mas faz o seguinte, a gente coloca na estante a letra. Aí ele está certo, assim eu canto. Ele era genial, Chico, grande, um dos maiores músicos que eu conheci. Aí ele foi, sendo que quando ele subiu ao palco, deu um vento e mudou a página. Ai, meu pai. Pois ele não cantou a outra música todinha com a letra diferente. Ai, meu Deus. E conseguiu encaixar, conseguiu o pessoal encaixar. querendo avisar, e ele não dava trela, né? Não, mas tá aí a genialidade, né? A criatividade, né? Também tudo. Na hora que eu falei, eu troquei aqui de espécies. Eu botei essa palavra que não tinha. Não tinha? Não. Olha aí. Então já vamos continuar aqui já pro terceiro bloco. Um papo desse não passa, rapaz. Já vamos pro terceiro, mas ainda tem muita coisa boa pra gente conversar. Viu? Até já, sai daí não! E o Mosaico volta para este bloco agora, derradeiro, né? No instante passa as coisas boas assim, né? Maria voa, né? Tudo mais. Com Marisa Biasoli, essa escritora, e que está lançando o livro Olho d'Água, né? Cadê cá o livro? Tu me dá esse aí depois? Esse já é seu. Ah, é? Já. Mas depois mais tu... Não, autografado. Quando é que tu vai lançar agora, né, Marisa? Dia 27, né, quinta-feira. Sei. No restaurante Bruta Flor, né, que é um misto de restaurante e, digamos assim, galeria, né, galeria de arte, tudo. Vai ser lá às 19 horas. Eu conto com a presença de todo mundo. Vai ser uma noite muito bonita, com a apresentação aqui do Totonho. Vai ter o coral Canto da Pá e vai ter o David Simplício ao violão. Ah, legal. Bacana. Mas conta aí sobre o livro. Até ele entregar agora, você pegar para você ficar falando com a sua cria, com o seu rebento aí. Né? Olho d'Água tem poemas antigos, né? Como eu falei, a maior parte das coisas são mais ou menos recentes, mas tem coisas, né, que eu escrevi nesse intervalo de tempo. Quando eu fui em 1983, a editora Scortese, né, conversar com o João Scortese, o editor, o poeta, né, ele me falou, olha, quando você for lançar outro, venha e faça pela Scortese. Aí eu cumpri a promessa agora. Que legal. Né, e a editora foi assim Eu só ouço falar bem do João. Aí, assim, ele já morou aqui, não é? Não, nós somos vizinhos. Ah, tá. Nós somos vizinhos da Avenida Dom Manuel. Ah, certo. Moramos praticamente vizinho e tudo. Então eu conheci a mãe dele, o pai, né? Eu conheci também em criança. Ele conta aqui no prefácio também. Ele fala sobre isso, né? E um bom editor ajuda muito, né? Também, né? Muito. Não só assim na divulgação, mas também na acolhida, em todo o acompanhamento, na formatação, no acompanhamento. É diferente de você fazer, né? Às vezes a pessoa pergunta, Marisa, por que você vai fazer um livro com editora em São Paulo? Eu digo, olha, mas eu tenho muito mais respaldo, apoio com essa edição feita pela Scortese do que teria aqui. Eu acho que com as mídias que a gente tem, tudo com as comunicações, as distâncias geográficas muito, né? O livro chegou e tudo.
fiz até agora um pedido de mais livros, porque eu vendi assim, É uma coisa boa, bastante né? livro lá em Ribeirão Preto, É. né? Coisa que eu não estava assim, esperando. Mas assim, a receptividade em Ribeirão também foi muito boa. É. E aqui eu tô. Não, aqui... Estamos para aqui isso. porque tenho certeza que não vai ficar só nesse lançamento, não, né? Porque um livro desse daí requer também, eu acho que vários eventos de autógrafos, né? Eu estava Tudo, pensando. Né? Tem a orelha do escritor e jornalista Flávio Paiva, né? As orelhas. Uma né? das nossas inteligências daqui, eu sim. gosto muito do Flávio, né? Sim, é um grande muito, escritor, muito. Né? E ele tem um trabalho também que é de literatura infantil. Infantil, lindo, o último Beleza, livro né? dele, né? Como é? Torito? Torito. Né? É isso, eu tenho o livro, já Flávio, presenteei também. O Flávio foi a nossa amizade, a gente já se conhecia há muito tempo, né? Mas a amizade e tudo foi um presente do jornalista Moacir Maia, que nos aproximou. Do jornal O Povo, né? Do Povo? Não, foi do Diário também. Foi? Um bocado jornalista aí, que brilhante. Né? E foi nisso, porque foi, o que nos uniu foi um projeto que era do Museu Orgânico de Fortaleza. Então era na curadoria desse projeto que era liderado pelo Moacir Maia, né? Era o Flávio Paiva, o Jorge Pinheiro e eu. Então a gente sempre se reunia. Sempre se reunia. E as reuniões eram fantásticas, né? Era tudo. Pensa assim, reunião boa. Bom, era bem humorada, mas de muito conteúdo, só pauta positiva, né? Que eu digo assim, aqui no Ceará a gente tem o que todo mundo inteligente gostaria ou gosta de ter, né? Que são as pessoas criativas, né? Maravilhosas, né? O cearense é muito, muito criativo, muito. Né? E muito bem humorado, né? Eu acho. Né? E aí, e quando a gente forma uma equipe boa, né? Que nem essa daqui, né? Com o George, o Rafael aqui, né? Isso aqui eu trato bem, mas não é só bem-querência, não, é interesse. Porque se a equipe... porque a equipe é que ajeita o meu bucho, sabe, tal, assim, melhora as coisas, tudo, né? Mas é isso, né? Mas a questão de equipe, a gente... Assim, não, isso aí né? é muito importante, né? Você... E o livro é muito disso, né? Você, né? Tem que ter uma equipe, assim, as meninas da editora Cortese, muito atenciosas, a senhora recebeu isso, a senhora fez aquilo, a senhora, né? Aí mandam um e-mail, mandam um WhatsApp, estão sempre muito atentas. Né? Foi assim, não sei, eu fui muito acolhida e muito... Marisa, assim, pela tua verve, pela tua inquietação, né? Porque, por exemplo, todo escritor, acho, poetisa principalmente, né? Vive muito em função das inquietações, né? Eu digo assim, tu tá publicando um livro desse, tu já deve ter começado outro, né? Aí, de certa maneira, né? Eu tenho muita coisa Na gaveta escrita, também. muita coisa nova, muita coisa. Tem um aqui que eu gostaria muito de ler, são inquietações, né, minhas, porque é como eu digo, esse livro é um livro da maturidade, né? Sem esquecer o gosto da infância, né? Assim, das coisas que me tocaram na época da infância e tudo. Mas é um livro em que eu vejo as coisas, né, com um outro olhar, né? Com outro olhar, um olhar de maturidade, um olhar de quem está mais serena na vida, de quem já viveu muita coisa. Quando eu era menina, eu me danava quando me chamavam de menino velho. Hoje eu dou o maior valor quando me chamam de menino velho. Eu digo para minha filha, eu digo, olha, é uma coisa assim, eu sempre pareci assim, mais mocinha, porque eu era muito pequenininha, né? Mais moça do que eu era, e o pessoal falava assim, olha essa menininha e tudo. Quando eu fui entrar na escola, eu tinha
numa escola que eu fui, eu tinha 8 para 9 anos. E era uma freira, ela achou que eu era uma criança de 5 anos. Aí ela disse, olha, eu vou lhe mostrar o jardim da infância, as cadeirinhas. Aí eu disse, não vim aqui para estudar no jardim da infância. Ela disse, e que série você veio fazer aqui? Eu disse, a terceira. Aí ela disse assim, ai, me perdoe, eu pensei que você era uma menininha, assim, sei lá. Mas, enfim, mas hoje em dia, né, a gente, né? A pessoa, né, hoje em dia é um elogio. É um elogio, com certeza. Mas é tal coisa, o tempo, né? A gente precisa reverenciar o tempo, né? Claro. Maior moeda que a gente tem. A maior né? moeda que a gente tem. Eu tô aqui meio procurando, mas eu já achei alguma coisa aqui, né? Procurando, a gente vai conversando. Pode. Né? Pode falando aí que eu tô... Eu também, quando eu era mais novo, eu aparentava ser mais novo ainda. Tanto que quando eu me formei, eu deixei o bigode crescer para ver se ficava mais velho, sabe? Assim, mas assim, não tinha jeito não. Né? Mas depois, né, a gente vê que isso daí é tudo... É o que fazer com tantos anos, né? Que eu falo aqui, mas por incrível que pareça... Não está achando, né? Eu não estou achando. Isso é igual o gerente de banco, quando a gente precisa... Eu já achei, achei. Tá aqui. É sonhar de olhos bem abertos. Né? O que fazer com tantos anos? Recordar o que valeu a pena? Lamentar pelas palavras não ditas? Pelos gestos não ousados? O que fazer com tantos anos? Talvez sonhar de olhos bem abertos. Mesmo. Né? Melhor coisa. Eu adoro sonhar. Aliás, acho que é por isso que eu durmo muito, sabe? Não, mas sonhar, eu sonho muito acordado, né? Acho assim, fica... às vezes dá um remorsozinho, né? Porque uma vez eu estava, assim, lendo, sabe? Capistrano de Abreu, né? Uhum. E na minha rede, né? Com o pé na parede, assim, né? A parede já encardida, né? Já reclamando que a parede está encardida, lendo aqui tudo. Aí eu dizendo assim, rapaz, eu aqui, né? Aqui na rede, né? Estou muito tempo na rede. Aí quando eu vi que o Capistrano de Abreu escrevia os livros dele deitado numa rede. Deitado numa rede. Aí isso eu comprovei no Museu do Ceará aqui, né? Deitado numa rede. Aí eu fico imaginando, hoje você escrever com esferográfica, tudo bem, né? Uhum. De noite, você tem luz, tudo. Imagina ele numa rede com a lamparina. Noite, com a caneta que não era esferográfica, era pena, né? Era? Com a pena, lápis, né? É isso mesmo. Mas muitas vezes, às vezes o pessoal diz assim, vem cá, tu escreve? Eu disse, não, eu desenho com palavras. Olha, que poético, lindo. É lindo, Mas eu tô sempre assim, observando. Eu saio no carro e olho uma coisa, olho outra. Eu escrevo, digamos assim, teve um dia que eu estava chateada porque eu tinha tido uma crise de labirintite, estava meio tonta, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, eu queria de volta a minha rotina, né? A rotina em que as palavras tinham outro significado, em que o mundo parecia que não estava de ponta cabeça como estava ficando, né? Literalmente estava ficando de ponta cabeça por causa da labirintite. Então eu escrevi, né, que como eu gostaria de voltar à minha rotina, a rotina das palavras com os mesmos significados, a minha rotina de fazer isso e fazer aquilo, que eu não estava... Não saiu nenhuma crônica, não, sobre isso? Saiu um poema. Um poema? Saiu. Olha aí. Saiu um poema. Saiu um poema falando disso. Legal. O bacana é isso, né? Eu gosto muito na arte quando a gente mistura a arte com a vida da gente. A arte com a vida da gente. Porque você conta um pouco, você
Até um processo de autoajuda, né, Diácono? Porque é de eu digo, olha, tá vendo? Eu vou melhorar disso aqui, porque eu escrevi isso aqui. Nas terapias, muitas coisas diz que a cura é quando você consegue verbalizar, quando você consegue verbalizar. Eu digo, olha, eu tenho certeza que eu vou melhorar, porque eu digo que eu procurei o verde entre os prédios da minha rua, eu procurei o som dos pássaros dobrando a esquina, eu fui para a varanda, né, eu me recompus, eu voltei, né, eu tô de volta. Então, eu consigo melhorar, né, literalmente, não só, digamos assim, da minha labirintite, do que estava me afligindo, como também de uma coisa, digamos assim, mais de dentro de mim, não uma coisa física. Claro. Eu consigo melhorar vendo tudo isso. Então, assim, são pequenas coisas, acontecimentos do dia a dia e me fazem dar aquilo, e eu tenho que sentar e escrever rapidinho, eu tomo nota. Muita coisa até assim, corriqueira também, né? Corriqueira, legal, né? como a história que eu falei do Caramanchão, né? Caramanchão, eu tenho uma crônica que eu escrevi do Judas, da venda de Judas. Eu parei numa rotatória com a minha filha, indo para, acho que era Maracanaú, e o Zé do Judas estava vendendo 2 Judas. Aí tinha o Judas do Fortaleza, tinha o Judas do Ceará, e eu lembrei do Judas da minha infância, né? Como que era o Judas naquela ocasião. Eram os Judas que a gente ia roubar. A gente saía, né? Roubando os Judas. Era um sítio, eram sítios vizinhos perto, então a gente roubava o Judas e ajeitava, trazia, melhorava, porque o Judas normalmente, às vezes eles deixavam 2, um para a criança roubar e outro que era o Judas da casa mesmo. Né? Aí eu conto essa história, né? Que o Judas, então, recebia toda recebia terno, recebia gravata, recebia lenço, recebia não sei mais o que, ganhava calça nova, não sei mais o que, e ele era queimado, e era feito um testamento, e nós, crianças, ficávamos felizes, porque a gente tinha, afinal, roubado o Judas, que ia ser queimado, né? É legal isso daí, né? Porque, por exemplo, agora eu me lembrei, assim, esse Judas, assim, marmotoso, né? Quando você via uma pessoa, assim, meio desengonçada com a roupa, mesmo, aí parece um Judas, né? Parece um Judas. Não era Iscariotes, não, era um Judas mesmo. Que queimar, né? E o cara passava, quando a gente voltou de novo, ele estava colocando mais outros 2 Judas dentro do carro de uma pessoa. Eu digo, olha, mas já não se fazem mais Judas como antigamente. Em escala, assim, em escala, né? Aí eu comentei com a minha filha e escrevi sobre isso. Escrevi sobre a história do Judas. Marisa, a gente está, assim, concluindo, né? Tempo pouco, né? Assim, diante da grande história que você tem, né? Da grande produção literária que você tem. Mas eu queria que você pudesse, assim, nos presentear ao fim do programa lendo um poema seu. Aí. Olha, nós estamos explorando a Marisa. Eita. Ela já leu vários poemas, até cantar cantou. Até cantar cantou. Eu não vim preparada para cantar. Oi. Eu não vim preparada para cantar. Então eu vou ler um poema sobre Guaramiranga, que eu gosto muito, que eu adoro Guaramiranga, né? E cada vez que eu vou lá, eu escrevo uma coisa. Adoro Guaramiranga. Eu tenho minha flor de Guaramiranga, que eu chamo, sabe quem é minha flor de Guaramiranga? Que é uma pessoa que eu quero muito bem, Dona Luísa Joaçaba. Oh. Então agora você está me homenageando. Guaramiranga. E ao encontro do que é leve, com o corpo ereto e a alma livre de culpas ou arrependimentos, ousar levantar voo, pássaro liberto, para além, onde a vista não alcança, onde a montanha abraça o céu e as nuvens beijam a terra, com as mãos nuas e a alma serena. Essa é Marisa Biasoli, nossa poetisa predileta. Marisa! Obrigada, doutor. Boa sorte, muito obrigada aqui. Obrigada pelo convite. Né? É isso. E mandar um recadinho, né, para todos, né? Dia 27 é uma quinta-feira, no restaurante
Flor, peraí. Ixi, agora me deu um branco, peraí. Flor. Não, pode esquecer que a gente... Não, é a música do Caetano. Flor. Bruta Flor, gente. No restaurante Bruta Flor, às 19 horas, o lançamento de Olho d'Água. Espero vocês lá. Olho d'Água. Até o próximo. Tchau.